Vamos então começar e vamos fazer a leitura. Vamos ficar de pé, irmãos, também para esticar as pernas e afugentar o sono. Que o Senhor assim nos ajude. Desde já um abraço muito forte àqueles que nos acompanham de longe, aqueles que nos têm acompanhado ao longo deste tempo, neste estudo. Um abraço muito especial à nossa irmã Filomena, um abraço muito forte para ela também. E estamos juntos neste bom combate. Um abraço ao nosso irmão Alberto também e dentro de pouco tempo vamos ouvi-lo também no estudo e a sua participação sempre contínua e firme. Obrigado por ele também. Vamos então dar início e vamos ler. Na carta então aos Colossenses, capítulo 4, e a palavra de Deus diz-nos isto: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e cuidado aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que se passa, por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é o vosso servo de Cristo, combatendo sempre por vós, em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou mandamento de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e à igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio da Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo: atenta para o mistério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Irmãos, antes de passarmos darmos continuidade, podemos sentar. Eu vou chamar aqui o nosso irmão Carlos. Carlos, força. É só para fazer um esclarecimento, antes de nós prosseguirmos com o nosso estudo. E antes de fazer o esclarecimento muito rapidamente, só gostava de dizer o seguinte: o estudo bíblico é um verdadeiro seminário. É o seminário que nenhum seminário é. Quando o estudo bíblico numa igreja local é feito como deve ser, não há tema, não há assunto que não seja abordado, como vão ver esta noite, e que não é abordado de outras formas, noutras circunstâncias, muito provavelmente. Porque no estudo bíblico nós estudamos a Bíblia a sério, a par e passo. E, portanto, os assuntos são todos abordados, como vão ver no caso vertente desta noite, que é um exemplo típico do assunto. Mas o esclarecimento que eu quero fazer tem a ver com a intervenção do irmão Alberto, que vai intervir daqui a um bocado. O irmão Alberto, na sua intervenção habitual no estudo bíblico, que nós vamos ouvir já a seguir, irá fazer uma referência à saudação Oi. Uma saudação que nós ouvimos muitas vezes as pessoas saudarem-se umas às outras com a palavra Oi, que ele irá chamar de breque de boi. E como ele faz a referência ao breque de boi, e esqueceu-se que estava a falar para portugueses, e muitos aqui em Portugal não sabem o que é, ele teve o cuidado de, depois de ter gravado, me ter mandado uma mensagem a dizer: ei, eu falei em breque de boi e não disse, e então aqui fica. Disse-me ele, depois de gravar a sua intervenção para o estudo desta noite, nessa tal mensagem escrita que ele mandou para esclarecimento, o seguinte: uso a palavra breque, que significa travão,
para parar o boi, o animal, ou uma carroça. Aliás, parar o animal, preparando o animal para a carroça, não é? Agora digo eu, sou eu agora que digo, o breque, palavra muito usada no Brasil, nunca a ouvi em Portugal, pelo menos eu, é um anglicismo, e vocês podem ver isso no dicionário de português, é um anglicismo da palavra break, do inglês, que é travão. Daí breque travão. Em Portugal, no contexto apresentado pelo irmão Alberto, nós costumamos usar a palavra freio. O freio do cavalo, ou neste caso o freio do animal que estiver na tração da carroça. O que o irmão Alberto diz é que quando se puxa o freio do animal, diz-se oi! Eles puxam o freio e dizem oi! Daí é que vem o termo oi. E disse ele que esta saudação oi, usada no Brasil e também usada em Portugal, porque muitos também saúdam com o termo oi, perante o quadro apresentado, perante este contexto, não deveria ser a saudação adequada que nós usamos, porque é que estamos a tratar com animais. Achei curiosa. Portanto, não deveria ser a saudação adequada, correta, segundo um velho senhor em São Paulo, que ele refere, e que esse senhor de idade em São Paulo, que fala disso, por isso é que ele diz, esse senhor velho de idade em São Paulo é que diz que não é correto, perante esta explicação, o tratamento de oi, mas vamos ouvir o irmão Alberto, porque agora quando ouvirmos já vamos perceber aquilo que ele vai dizer. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão, por estarmos juntos neste momento muito importante de oração, comunhão e principalmente estudar a palavra de Deus. Colossenses 4, no verso 10, que estamos estudando. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Falar sobre saudação, muitas vezes ao chegarmos ou sairmos de algum lugar, sempre temos o modo de expressar um olá, um hello, ou talvez um oi. Por aqui em São Paulo costumam dizer oi, quando chega ou quando vai embora. Mas como diz um velho senhor aqui, que oi seria um breque de boi, de carroça, oi. Não seria a saudação adequada, a saudação correta. Na nossa cultura, no nosso tempo, no mundo ocidental, muitas vezes saudamos as pessoas com um aperto de mão, talvez 2 beijinhos, quem sabe um tapinha nas costas, um abraço, para manifestar a nossa consideração e a nossa amizade por aquele colega que encontramos, aquele amigo, um familiar, que seja. A Bíblia ensina que a saudação entre os remidos, ela é muito importante. Quantas passagens pela Bíblia inteira vamos encontrar. E é um dever que nós devemos manifestar, e isso deve ser condizente com o amor que compartilhamos em Cristo Jesus. E assim vamos compartilhar também com o nosso próximo. Essa saudação deve expressar a comunhão harmônica, de paz, genuína da comunidade, da congregação. E mais ainda, a saudação, ela deve transmitir respeito, consideração e afeto. Muitas das saudações que nós vamos encontrar na palavra de Deus, o saudar, saudações, elas não têm assim uma fórmula estabelecida. Nós vamos encontrar Romanos no capítulo 1, no verso 7, o apóstolo Paulo: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai
e do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma saudação do apóstolo Paulo. O problema é que muitas pessoas querem fazer disto uma fórmula. E como ser humano, como as pessoas gostam de regras, fórmulas, rituais para seguirem, talvez por serem inseguras ou não estarem certas em seus princípios, elas precisam de uma lei que as oriente. Esse é o grande erro, pois não existe uma regra e muitas vezes a palavra que traz a saudação não é registrada nas Escrituras. O anjo saudou Maria, Lucas no primeiro capítulo. Outras passagens envia a minha saudação, mas não diz qual seria esta saudação especificamente. Qual então deve ser o segredo de transmitir esta saudação? Mateus capítulo 10, ou mesmo Lucas capítulo 10, os primeiros versos, Jesus está comissionando e enviando os seus discípulos às cidades, às aldeias, para levar o evangelho do reino. E ao chegar em alguma casa, eles deveriam dizer: paz seja nesta casa. Se ali estivesse um filho da paz, a paz repousaria sobre aquela casa. Do contrário, esta paz voltaria para os discípulos. Veja que João, no capítulo 20, na ressurreição de Jesus, a saudação do Senhor foi: paz seja convosco. O judeu, no Antigo Testamento, e algumas partes das cartas nós vamos perceber que a saudação corriqueira entre a comunidade hebraica, judaica, era o shalom. E simplesmente saudar com shalom era carregado de um significado muito profundo e muito extenso, além da simples palavra. Shalom significava o bem-estar, prosperidade, saúde, bem-aventurança. E vai abarcando cada vez mais este sentimento e esta motivação por trás de um desejo bom para com aquela pessoa que você está transmitindo esta paz. 2 Samuel 15, 27 é um exemplo disto. Graça e paz. As cartas do apóstolo Paulo estão permeadas desta expressão, graça e paz, usada, direcionada para a igreja e, em alguns casos, até para pessoas individuais específicas. 1 Coríntios 1, verso 3, ou Filémon, verso 3. Tiago, que é uma das cartas judaicas, ou universais, gerais, como alguns colocam e classificam, ele usa o termo que o judeu, o hebraico usa, saúde, que é uma das vertentes de Shalom. Entre os cristãos primitivos, o que nós vamos encontrar é algo que marca a congregação, a comunhão entre os irmãos. Vejamos nós, eles sempre se saudavam com ósculo santo, costume oriental. E mais ainda, a igreja primitiva, ela tinha o costume de ter uma marca específica de cada um, sempre saudando com Maranata, que significa vem nosso Senhor. 1 Coríntios 16, no verso 22, o que ressalta a bendita esperança do cristão, o nosso encontro com o Senhor Jesus. Maranata. As palavras usadas para a saudação, o saudar, não eram tão importantes quanto aos motivos e aos sentimentos expressos naquela saudação. Quando vamos enviar uma saudação, o que nós queremos dizer é o nosso sentimento, a nossa motivação de bem-estar, de força, de fé, de carinho. E era esta a manifestação de Aristarco e os outros irmãos que estavam presos com Paulo. E estavam manifestando sua preocupação, o seu desejo
para com os irmãos que estavam distante. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Antes do nosso estudo bíblico começar, eu tinha pedido ao Nando para fazer aquele esclarecimento no início e depois também lhe pedi para logo a seguir ao irmão Alberto falar, eu intervir, porque tem a ver com aquilo que ele falou. E a ideia é nós pensarmos seriamente nesta questão da saudação, porque é uma questão que muitas vezes não é falada e nós devemos falar à luz da Bíblia. Então, na nossa passagem, no capítulo 4, versículo 10, nós lemos assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. É sobre isto, o saudar. Neste caso temos Aristarco a saudar, e ouvimos muito bem o nosso irmão Alberto, e tão bem explanado aquilo que ele apresentou, mas eu gostava de me deter um pouco mais sobre este assunto, porque este assunto eu considero de muita importância. Estamos no estudo bíblico, que é para estudarmos, de facto, o que a Bíblia diz sobre o assunto. O irmão Alberto, na sua intervenção, eu já falei, portanto, sobre esse esclarecimento que ele deu, mas quero-vos dizer que eu gostei muito da apresentação que o irmão Alberto fez sobre as várias expressões diferentes que nós temos na Bíblia de saudação, e de ele dizer com muita verdade bíblica, e eu sublinho isto, que as palavras da saudação que nós devemos usar, ou que nós usemos, as palavras não são tão importantes, portanto, as expressões que nós utilizamos para saudar, ou as formas de saudarmos, não são tão importantes, como ele disse, quanto os motivos e os sentimentos expressos nas nossas saudações. E esta é que é a tónica, e ele deixou-a muito bem claro, e eu faço daqui um grande sublinhar àquilo que ele disse. E que esta saudação, por outras palavras, disse ele, e eu corroboro, pode e deve ser variada, para não se tornar, para não virar um ritual. Porque senão, se nós vamos nos cumprimentar utilizando sempre a mesma maneira, aquilo parece que vira um rito, aquilo já é um rito, já não é, até perde o significado. Se tem algum, facilmente se perde o significado, porque aquilo virou um rito. E portanto eu quero sublinhar isto porque me parece importante. Muitos cristãos tomam a saudação como uma fórmula. Gostam muito de usar fórmulas. E temos vários grupos com fórmulas na saudação. Ou seja, deve ser exatamente nas palavras que Paulo usou. Paulo usou estas palavras, deve ser assim, desta maneira. Porém, nós não temos na Bíblia nenhuma instrução para nos saudarmos com uma fórmula, seja ela qual for. Não temos. Não há instrução na Bíblia sobre isso. Note-se que algumas expressões de saudação viraram marca de algumas denominações cristãs. Como, por exemplo, a paz do Senhor. Quantas vezes nós ouvimos alguém chegar ao pé de alguém e dizer a paz do Senhor, a paz do Senhor. E saúdam desta maneira. Encontram de manhã, encontram à tarde, encontram à noite. Quando chegam, quando saem, a paz do Senhor. A expressão ficou tão vinculada a este grupo que se saúda desta forma, que usa esta saudação como uma forma ritual. E nós até evitamos até usar essa forma, que não é errada. Chegar ao pé de alguém e desejar a paz do Senhor a alguém. Mas até evitamos utilizar essa fórmula para que as pessoas não pensem que nós pertencemos a esse grupo que está identificado com essa forma de saudação. Compreendem? Uma curiosidade para quem não sabe. Já agora, umas curiosidades também são importantes nesta matéria. As saudações que caracterizam determinadas igrejas ou grupos, segundo li, são as seguintes. A paz do Senhor é uma expressão que é usada pelos membros da Assembleia de Deus. A paz de Deus é usada pela Congregação Cristã do Brasil e provavelmente aqui em Portugal. A paz de Cristo é usada pelos católicos nas missas. Eles até se abraçam e dizem a paz de Cristo, a paz de Cristo. Saúdam-se dessa forma. A paz seja convosco é normalmente usada pelos membros da Igreja Quadrangular. Existe uma igreja chamada Igreja Quadrangular e eles utilizam essa forma. Graça e paz
Graça e paz, uma saudação que também se ouve muito, usada por muitos membros da Igreja Batista e também, curiosamente, por crentes que não batizam. Muitos crentes das chamadas Igrejas da Graça. E já virou marca, estas expressões estão a virar marca que identificam certos grupos, como vêem. Saudações são simplesmente isso. São saudações. E entre irmãos, deverão sempre ser, as saudações, deverão sempre ser o reflexo sincero do amor e do cuidado que nós devemos ter uns para com os outros e do carinho, como o nosso irmão Alberto explicou tão bem. Uma das formas bíblicas de saudação é o beijo. Vamos agora falar em formas bíblicas, ok? Uma das formas bíblicas é o beijo, que é chamado na Bíblia o ósculo santo, que a Bíblia refere várias vezes. Mas não é a única. Pois Aristarco, que está aqui preso com o apóstolo Paulo na nossa passagem, não poderia saudar os crentes, que Paulo diz que ele está a saudar com um beijo, porque ele estava distante deles e não o poderia fazer. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Evidentemente que não poderia ser com um beijo. As saudações que Paulo frequentemente enviou pelo correio, pelas cartas que ele escrevia e que ele enviava, e que já foram aqui referidas frequentemente, não poderiam ter sido na forma de um beijo, como é óbvio, não é? Ele estava preso na prisão e separado dos crentes fisicamente. E ele saudou várias vezes por carta, como vemos, por exemplo, Aristarco fazer aqui nesta carta aos Colossenses. Beijar é uma forma aceitável de saudação entre irmãos, mas não é a forma única, nem é uma forma exclusiva, e atenção, e deve ser sempre de uma forma santa, ok? Não é por acaso que o ósculo é chamado ósculo santo. Só para recordar as saudações com um beijo, na carta aos Romanos, o apóstolo diz assim: saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. Romanos 16:16. Ele aqui está a dizer: vocês saúdem-se aí uns aos outros com um beijo. Na carta aos Coríntios, no capítulo 16, a outra passagem está em Romanos 16:16, em 1 Coríntios 16:20, ele diz: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Repete a mesma instrução. Na 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, ele diz: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 26, ele diz: saudai a todos os irmãos em ósculo santo. E Pedro, quando ele escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14, ele diz: saudai-vos uns aos outros com o ósculo de amor, ou com o beijo de amor. Só nas epístolas do apóstolo Paulo, e atenção, vamos só olhar para as epístolas do apóstolo Paulo, nós vemos a saudação de formas expressivas diferentes, várias, não é uma forma única. Não são as expressões de saudação, como disse o irmão Alberto, e muito bem, que contam. Não são a forma, mas é o conteúdo. Não são as expressões de saudação que contam, como eu e o irmão Alberto temos estado aqui a enfatizar, mas os motivos, os sentimentos que estão envolvidos e que são expressos nessa saudação. Tenha ela a forma que for. Pode ser de uma forma, pode ser um aperto de mão, pode ser um beijo, pode ser outra coisa qualquer. Eis então várias expressões diferentes de saudação, só usadas pelo apóstolo Paulo, ok? Começámos por ver o ósculo santo, citei vários exemplos, como ele mostra que os crentes se saudavam com o ósculo santo, com um beijo. Mas depois também temos a expressão graça e paz, que o irmão Alberto já referiu, que aparece nas suas várias epístolas, por exemplo em Gálatas 1:3 começa logo graça e paz, e nas outras epístolas a mesma coisa. Mas não só. Por exemplo, quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, a segunda carta, ele diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Ele não diz graça e paz, diz a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Nem utiliza a palavra paz. E é uma saudação com que ele termina a carta. Na segunda aos Coríntios 13:13, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Outra saudação com que ele termina uma carta. Também uma saudação diferente. Portanto, em termos de, se houvesse uma fórmula, não vemos aqui fórmula, porque temos aqui expressões, embora parecidas, diferentes.
Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16 e versículo 22, e o irmão Alberto também já referiu, existe uma outra fórmula, ou existe uma outra expressividade de saudação que era, e que eles utilizavam muito, que era Maranata. Chegavam ao pé de uns dos outros e diziam Maranata, Maranata. Maranata quer dizer o Senhor vem. Depois, e isto é muito importante de ver, vemos na Bíblia os crentes usarem na sua saudação as mesmas expressões de saudação que os descrentes usavam. Isto é muito importante, porque às vezes parece que fazemos aqui parece que ficamos, como é que é de explicar, está-me a fugir a palavra, parece que fazemos uma espécie de um grupo à parte, que tem aqui umas coisas muito à parte, são umas pessoas muito esquisitas, que até saudarem-se são diferentes e são esquisitos dos outros. Não, nós vemos na Bíblia os crentes saudarem-se como os descrentes se saudavam, usando as mesmas expressões. É o caso, por exemplo, da saudação saúde. O irmão Alberto ainda há bocado referiu-se a Tiago, que é uma das saudações que está na Bíblia, saúde. Curiosamente, a origem da palavra saudação. A palavra saudação está baseada na palavra saúde. E saudação vem do latim salutare, que quer dizer saudar, literalmente desejar saúde. E de salos, boa saúde, é um cumprimento, é uma saudação. Em Atos 15, 23, lemos, por exemplo, assim, reparem bem, e por intermédio deles, escreveram o seguinte, eles estiveram reunidos em concílio, em Atos 15, e os apóstolos decidiram o seguinte, os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos, de entre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Notem a saudação. Saudaram todos aqueles crentes daquelas regiões todas com a palavra saúde. O irmão Alberto já referiu, e eu repito, Tiago, no capítulo 1 e versículo 1, diz Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que eram dispersas, saúde. Notem a saudação deles. Agora vamos ver descrentes. Em Atos 23, 26, Cláudio Lísias e Félix, ambos descrentes, potentíssimo presidente, saúde, utilizam a mesma expressão que crentes utilizam na saudação uns aos outros. Crentes e descrentes usam o mesmo tipo de expressão. Portanto, também podemos saudar-nos uns aos outros, como saudamos os descrentes e como eles nos saúdam a nós. Não há nada de errado nisso. Bom dia, boa tarde, como está? Olá, oi. Se bem que oi agora põe-me aqui uma complicação por causa do significado. Vemos em Lucas, no capítulo 7, versículos 44 a 46 e no capítulo 15, versículo 20, notem o seguinte, o ósculo, o beijo, vemos nestas passagens, repito, Lucas 7, 44 a 46 e capítulo 15, versículo 20, vemos que o ósculo, o beijo, era reconhecido como uma saudação normal. Como nós vemos na nossa sociedade, uma saudação normal, tanto pelos cristãos como pelos incrédulos, pelos descrentes. O fariseu Simão, e nós conhecemos nos Evangelhos a história do fariseu Simão, não deu ao Senhor o ósculo que era esperado que ele desse. Ele devia ter saudado o Senhor com um ósculo, não o fez. E a Bíblia refere isso. Ele era descrente. Portanto, o ósculo não era algo que apenas os crentes faziam. Os descrentes também faziam isso. Nas cartas do apóstolo Paulo e de Pedro, os cristãos foram exortados a usar esta forma comum de saudação que havia na sociedade, que era o beijo, apenas deveriam fazer com santidade e com amor, que é o que muitas vezes não se faz. E é preciso muita atenção em relação a isso. A única diferença entre o ósculo dado pelo cristão e o dado pelo não crente seria o sentimento que o levava a fazer isso. E esta questão do sentimento, o conteúdo, não a forma, o conteúdo é que é muito importante. O ósculo do cristão deveria ser santo e a expressão de um verdadeiro amor cristão à pessoa que se saúda. É isto que nós aprendemos nas Escrituras sobre a saudação. Os cristãos não usavam palavras diferentes,
das pessoas da sociedade. Nem tão pouco tinham gestos diferentes dos gestos que as pessoas na sociedade tinham. A diferença estava no sentimento como se expressavam. Nos dias apostólicos, os cristãos e os incrédulos usavam, portanto, a mesma forma de saudação. Não havia, portanto, nenhuma saudação especial para ser usada somente entre os cristãos. Agora, a expressão graça e paz. A expressão graça e paz nas epístolas do apóstolo Paulo, e que alguns usam para saudar, apesar de ser uma saudação, pois a expressão é mais do que isso. E eu já expliquei o que quer dizer graça e paz. É uma declaração oficial da parte de Deus. Portanto, o apóstolo é uma saudação, é verdade, mas é mais do que uma saudação. É uma declaração oficial da parte de Deus a um mundo que merecia juízo e guerra e a quem Deus está a transmitir graça e paz. E eu já sobre isso expliquei noutras ocasiões. Mas esta expressão graça e paz, enquanto saudação, é também aqui muito instrutiva para todos nós. Qual é a lição que a gente pode aprender com a expressão graça e paz enquanto saudação? O corpo de Cristo, como vocês sabem, é constituído por judeus e gentios. Os judeus, como nós ouvimos o nosso irmão Alberto explicar e bem, utilizavam como saudação entre eles a palavra shalom. Ele não referiu que quer dizer paz, mas também quer dizer paz. Os judeus, portanto, como nós já ouvimos, tinham por hábito saudarem-se com o termo shalom, que quer dizer paz. Mas os gentios saudavam-se uns aos outros com uma palavra grega. Os gentios não saudavam com shalom. Saudavam-se com a palavra charis, que quer dizer graça. Paulo, o que é que ele fez? Há um corpo de Cristo que era constituído por judeus e gentios, saúda contemplando ambos. Shalom para os judeus, charis para os gentios. Qual é a lição? Devemos saudar as nossas audiências conforme o uso e o costume dessas audiências. Se estamos a falar para judeus, faz todo o sentido dizermos shalom, mas se estivermos a falar para gentios, faz todo o sentido, naquele tempo e naquele caso, saudá-los com charis. É o que temos feito entre nós, aqui, na Igreja em Quinta de Conde, é aquilo que eu recomendo que continuemos a fazer. Como é que saúdam os portugueses? Saudemos-los como eles o fazem. Com dois ingredientes importantes que devemos sempre certificarmos que estão lá na nossa saudação, ainda que usadas pelos portugueses, que são santidade e amor. Mais um detalhe. O nosso Salvador, como vocês sabem, foi entregue aos soldados para ser crucificado. Estes vestiram-no de púrpura, a cor usada por reis e imperadores. Estavam a gozar com ele, a humilhá-lo. E coroaram-no, mas com espinhos, como nós sabemos. E para agravar ainda mais a situação e o quadro em que estavam a colocar o meu Salvador e vosso Salvador, com escárnio impiedoso, começaram a saudá-lo, dizendo: salve, salve, Rei dos Judeus. Lemos isto em Marcos 15, versículo 18. Nota a expressão de saudação, salve. Em Lucas capítulo 1, portanto, utilizaram esta saudação para humilhar. Em Lucas, no capítulo 1, por exemplo, encontramos a palavra saudação 3 vezes. Quando o anjo Gabriel veio falar com Maria a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: salve, agraciada. No versículo 28. Maria turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Lemos no versículo 29. Notemos bem, o anjo usou a mesma palavra, a mesma saudação que os soldados usaram para com o Senhor Jesus Cristo. Soldados descrentes, ainda por cima com más intenções. Salve vem do grego shair. Os fariseus e os escribas, diz a Bíblia, e agora tomem atenção a isto,
diz o Senhor que eles amavam as saudações nas praças. Falando sobre as práticas erradas dos fariseus e dos escribas, o Senhor disse: amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças. E o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Mateus 23, versículos 6 e 7. Marcos também foi levado pelo Espírito Santo a registrar esta mesma denúncia, dizendo isto: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças. Marcos 12, 38. Ainda outra vez o Espírito voltou ao mesmo tema, inspirando Lucas, que também escreveu sobre o assunto, a escrever as palavras do Senhor Jesus Cristo neste sentido: ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Quando Judas traiu o Senhor Jesus Cristo no jardim de Getsemane, como vocês sabem, e foi entregar o Senhor aos soldados, ele usou a mesma saudação do ósculo santo. Já tinham reparado nisso? Aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Foi com um beijo que ele traiu o Senhor. Também usou o beijo. Cimentando agora o que o irmão Alberto nos quis ensinar esta noite, e também, todos estes textos bíblicos mostram claramente que o motivo da saudação, como disse o nosso irmão Alberto, é mais importante do que a própria saudação em si. Os fariseus e os escribas amavam as saudações. Lembram-se que eu citei agora? Somente para serem vistos pelos outros e para serem elogiados pelos outros. Cá está o motivo. Um mau motivo. Nunca usemos um mau motivo para saudar. Não estava errado eles saudarem-se. O que estava errado era o motivo que os levava a amarem as saudações, como nós vemos. E o Senhor reprovou essa atitude que eles revelavam. As palavras usadas nestas saudações não são mencionadas. Não diz ali a Bíblia quais foram as palavras que eles usaram ou usavam nas saudações. Pois isso não era importante. O importante era o motivo da saudação. E isso o Senhor denunciou. Denunciou o motivo. Assim como Judas beijou o Senhor com o motivo errado, da mesma forma. Que o Senhor nos ajude a movermos-nos por motivos e sentimentos nobres nas nossas saudações. Não nos queiramos distinguir por uma forma ritual de saudação, mas por uma forma verdadeiramente espiritual. Que Deus nos ajude. Apresentar um pequeno pensamento e depois daquilo que nós ouvimos, de facto a conclusão que tiramos é que é normal que nos saudemos. O que não é normal é não nos saudarmos. É passarmos uns pelos outros e como se não existíssemos. Portanto, o que é importante é de facto saudar-nos, e é evidente que a alegria, a forma como nos saudamos, tem a ver também com a comunhão que temos uns com os outros. Isso afeta-nos. Se a nossa relação não é de facto próxima, a saudação também não será muito efusiva. Mas permita ao Senhor que acima de tudo nos saudemos verdadeiramente no Senhor. Mas aquilo que eu tinha e por isso o tema que eu o pensamento que eu vou usar não tem a ver com saudação, mas tem a ver com prisão. Porque o versículo 10 diz que Aristarco está preso. E de facto, conforme tem sido dito já por os diversos irmãos, graças a Deus por isso, quem era amigo de Paulo corria riscos. Corria riscos de ser preso, corria riscos de ser perseguido, e era o que acontecia de facto com Aristarco, estava preso. Mas para mim o que é realmente importante, e não só Aristarco, mas outros foram também presos com Paulo, e ao longo da história da Igreja, e mesmo no presente século, no presente momento, muitos irmãos nossos estão presos. E o crime é identificarem-se com o Senhor. É falarem no nome de Deus, é falarem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o crime que de facto cometem.
Agora, estes, estando presos, o seu ministério nunca deixou de ser cumprido. Estando entre presos, porque eles estavam efetivamente presos, estavam entre quatro paredes, estavam atrás das grades, mas o seu ministério não estava preso, porque mesmo na prisão eles falavam, eles anunciavam a Cristo, eles falavam do amor de Deus. Portanto, de facto, eles estando presos, mas o seu ministério não estava preso e não deixavam de cumprir de facto o seu ministério. E não só, e aliás, nós temos aqui a história de Onésimo, a quem Paulo conheceu na prisão. Portanto, é a prova de que Paulo, estando preso, o seu ministério não estava. Ele aproveitou a oportunidade de conhecer este homem e falar-lhes do Evangelho de Cristo. Portanto, mesmo na prisão, eles falavam, eles oravam, eles, portanto, eram aquilo que Deus queria que eles fossem. Eles falavam aquilo que Deus queria que eles, de facto, falassem. O seu pensamento, a sua voz não estava presa. Aqui, de facto, o problema, irmãos, em questão de prisão, há realmente outro tipo de prisão. Há alguns que estão em liberdade, mas, no entanto, estão presos. Estão em liberdade, podem circular, podem ir por todo o lado, mas, no entanto, estão presos. Não são aquilo que Deus queria que eles fossem, porque estão presos. Estão presos aos desejos carnais, estão presos às coisas deste mundo, estão presos. E por isso não são aquilo que Deus queria que eles fossem. Ou seja, o seu ministério está preso. Eles estão livres, mas o seu ministério está preso. Não cumprem o seu ministério. Não se identificam com o Senhor. Não falam do Senhor. Não dizem absolutamente nada, porque estão amarrados, estão presos às coisas deste mundo e, portanto, o seu ministério está preso. E esta é a pior prisão. Esta é a pior prisão. É estarmos livres e, no entanto, estarmos presos a determinadas coisas que nos impedem de servir o Senhor, que nos impedem de falar do Senhor, que nos impedem de nos identificarmos com o Senhor. E esta é que é, de facto, a verdadeira prisão. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, e verso... Primeiro, no capítulo 2 e verso 22, o apóstolo começa dizendo a Timóteo: foge dos desejos da mocidade. Por vezes é preciso fugirmos, irmãos. Se não fugirmos, corremos o risco de ficar presos. E eu me lembro de José. Se José não tivesse fugido daquela mulher, ele não teria sido o José que foi. Se ele não tivesse fugido daquela mulher, ele não teria sido o homem que foi, o homem de Deus que foi. E mais, ele não teria sido a bênção que foi. Porque dele fluiu bênção para muita gente. E quando nós estamos presos, não somos só nós que somos privados, não somos só nós que perdemos em relação à comunhão que devíamos ter com Deus e às bênçãos que podíamos desfrutar do Senhor, da presença do Senhor na nossa vida, mas é também o privarmos os outros da bênção que Deus queria que nós fôssemos, do ministério que o Senhor queria que nós cumpríssemos e que de nós fluísse bênção para os outros. Quantos, por não cumprirmos, por estarmos presos a determinadas coisas que nos impedem de falar, quantos podem ter partido para o inferno porque nós não fomos aquilo que Deus queria que nós fôssemos, porque não falámos,
porque estávamos presos, estávamos amarrados a determinadas coisas que nos impediram de servir o Senhor, que nos impediram de falar, que nos impediram de facto de servir o Senhor, nos impediram de servir a igreja, de sermos a bênção que a igreja precisa. Os dons que o Senhor nos deu, impedimos que esses dons tivessem sido postos ao serviço do Senhor e tivessem servido de bênção para a igreja. Portanto, não somos só nós que perdemos. À nossa volta, muitos perdem também, porque estamos presos a coisas ou a pessoas que nos impedem de ser aquilo que Deus queria que nós fôssemos. O apóstolo, no versículo 26, ele diz: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Portanto, há alguns que precisam de despertar, estão a dormir, andam a dormir, estão presos a laços que o diabo colocou na sua vida, que os prendeu e que os impediu de facto servirem o Senhor, e que é necessário que despertem, porque despertar é necessário que se desprendam desses laços. O facto de termos estado presos até aqui não significa que vamos continuar assim. Se temos consciência que estamos presos a algo que nos tem impedido de caminhar, nos tem impedido de servir, então o Senhor nos diz para nos desprendermos. E nos diz que Ele nos ajudará a desprender-nos de isso que nos prende, para podermos de facto servir o Senhor e deixarmos de estar presos àquilo, aos laços que o diabo colocou e nos tem impedido de servir o Senhor. Um outro versículo que todos nós conhecemos, na segunda carta aos Coríntios 6,14, não vos prendeis a um jugo desigual. Não vos prendeis. É necessário, irmãos, não estarmos presos. E este versículo, que normalmente é falado, apresentado em relação ao namoro, ao casamento, é muito mais do que isso. Não devemos estar presos, estar em comunhão, estarmos ligados a alguém ou a alguma coisa que afeta a nossa comunhão connosco, com Deus, que afeta a nossa relação com Deus, que afeta o nosso serviço ao Senhor, que nos prende. É preciso acordarmos, irmãos, e desprender-nos dos laços do diabo, para que possamos servir o Senhor. Irmãos, para estar preso, prefiro a prisão em que Paulo estava, porque essa prisão, eles estavam na prisão porque amavam o Senhor, porque serviam o Senhor, porque cumpriam o seu ministério, e por isso estavam na prisão. Mas mesmo na prisão não deixaram de cumprir o seu ministério. Que o Senhor nos ajude a sermos assim. Amém. Irmãos, é motivo de nós darmos graças ao nosso Deus. Esta noite eu estava aqui sentado e é como se estivéssemos a assistir a uma cirurgia, ou seja, das Escrituras, onde vimos o nosso irmão Alberto começar, vemos o nosso irmão Carlos Oliveira ir a fundo da questão, esmiuçar ali cada pormenor, e depois vemos o nosso irmão Zé de Carvalho pegar nisto tudo e suturar de uma maneira suave e fechar ali a questão. Eu dou graças a Deus por aquilo que ouvimos esta noite, e que o Senhor nos ajude a sermos bíblicos, acima de tudo. E a palavra de Deus, o mistério da graça é maravilhoso, porque a palavra de Deus diz-nos que Ele liberta-nos de qualquer rudimento deste mundo, de qualquer ordenança, e lá está, o nosso irmão Zé de Carvalho falava na questão da prisão, e infelizmente o pecado aprisiona. E Cristo liberta. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que o Senhor nos dê a graça de podermos estudar estas Escrituras, e vivemos um momento tão precioso, irmãos, que é este momento da graça. Que o Senhor assim nos ajude a apreciarmos e a valorizarmos a cada dia, a cada momento, a cada hora. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração, dando graças ao nosso Deus por este privilégio de estarmos juntos. Senhor nosso bendito e amado Pai, ó Paizinho, nós te agradecemos, Senhor,
de facto, Tu nos esclareceres através da Tua palavra, Senhor. Isto, de facto, é quando nós pensamos, Senhor, a nossa cabeça é tão pequenina, Senhor, somos tão diminutos, Senhor, perante tamanha graça, Senhor, que é aquilo que Tu nos deixaste, que Tu nos presenteaste, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Obrigado porque é um tesouro imensurável, Senhor, onde nós esta noite podemos observar, Senhor. Tantas vezes lemos esta passagem e nunca conseguimos atingir a profundidade dela, e Tu usas os Teus filhos ao Teu serviço, Senhor, para bênção nossa ouvirmos e ficarmos esclarecidos, Senhor. O quão é precioso, Senhor, nós podermos observar a liberdade que nós temos em Cristo, Senhor. E nós Te agradecemos por isso, como ouvimos esta noite, como ouvimos esta noite também a importância, Senhor, do sentimento, Senhor, da importância daquilo com que devemos aplicar a saudação, Senhor, com santidade e com amor, Senhor. Que assim nos ajudes, Pai, no nosso dia-a-dia, Senhor, a sermos-Te fiéis, Pai. E, ó Pai, nós Te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que é de estarmos como igreja reunidos, Senhor, Te continuando a rogar que Tu cuides de cada filho Teu e não deixamos de Te rogar por esta Tua filha, Rosângela, Senhor, que Tu possas cuidar dela, dá-lhe sabedoria para saber gerir a sua vida, cuida do seu filho também e que a ajudes, Senhor, nesta nova etapa da sua vida aqui em Portugal, Senhor, que lhe dês também, lhe proporciones arranjar um emprego também, Senhor, que assim a ajudes nesse sentido e que a Tua vontade seja feita. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, pois, por tudo, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o culto está terminado.